Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Silva. Hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre arquitetura de redes, tá? Como tratar principalmente a topologia física que vocês têm hoje dentro do provedor, dentro da rede de vocês lá. Fazer ela se linkar aí com a arquitetura de roteamento, que é o ideal aí, e que está descrito nas RFCs, tá? Então a gente vai focar muito nesse assunto, nesses pontos aí de onde colocar os equipamentos para funcionar da forma correta, fazer utilização dos protocolos de forma correta, tendo em vista que se colocar tudo para rodar em um equipamento só, não é tão interessante, porque isso vai onerar a caixa de vocês, vai trazer prejuízos até para a operação de vocês. Tá? Aqui está um pouco do meu currículo também, vai estar aí à disposição de vocês no final da nossa palestra. Então, vocês vão poder dar uma olhada aí com calma. Tá? Como eu disse, os objetivos aqui é a gente dimensionar a rede, levando em consideração os RFCs, tá? Apresentar aí a utilização dos protocolos exatamente nos pontos certos da rede, para não ter problema relacionado a impactos na estrutura. Tá? E entender quais são os itens aí que levam um provedor a ser escalável e a ter aí um bom dimensionamento na sua rede e não crescer de modo inflado. Tá? Acho que o maior problema que a gente tem hoje é crescer de forma inflada, onde você não tem controle exatamente de para onde você vai e o que você quer fazer com relação àquela rede. Tá? Além de poder, com a aplicação de várias técnicas, aí, a gente poder ofertar vários serviços relacionados aí a soluções VPN e demais operações aí. Tá? Como todos sabem, hoje a gente depende muito de internet, então a gente tem vários e-commerces online, várias plataformas online, tudo que a gente conhece hoje, basicamente está migrando para uma plataforma online. Então a gente tem um certo problema de alguns pontos aí com relação à aplicação, mas é válido para o nosso cenário, porque a gente fornece internet para os usuários, né? Então isso acaba sendo benéfico. Trouxe aqui para vocês só um comparativo de 2017 para 2018, de como vem sendo tratado, vem sendo utilizado o consumo da internet aí pelos usuários. Então, a gente teve algumas alterações aqui, o nosso trio famoso, Netflix, Google e Facebook, ainda vem crescendo muito. Então, a gente tinha, em 2017, a gente tinha algo aí em torno de 70 mil horas assistidas em 1 minuto. A gente teve uma alteração em 2018, para 266 horas assistidas em 1 minuto no mundo de Netflix. Então, isso é um crescimento massivo relacionado a essa utilização de conteúdo. Tá? Esse conteúdo que passa pela rede de vários de vocês que estão aqui. Então, fazem uso. Então, se a topologia não estiver montada da forma correta, a arquitetura de roteamento não estiver pensada da forma correta, isso vai acabar prejudicando vocês. Tá? Tendo em vista as preocupações do gestor, eu trouxe aqui elenquei algumas coisas que fazem o provedor ser totalmente bem-sucedido, né? Então, a capacitação pessoal, acho que é um dos itens que vem em primeiro lugar, porque, de fato, é ela que vai trazer aí todo o desenvolvimento para a operação de vocês. A operação também tem que ter processos totalmente definidos, desde a pessoa que faz o cafezinho lá, até o cara que vai mexer no backbone, ele tem que saber exatamente qual que é a função dele dentro daquela rede ou dentro daquela empresa. A gente tem a preocupação com a gerência desse provedor, dessa empresa, a segurança, a velocidade, disponibilidade e escalabilidade. A escalabilidade, justamente porque a gente não abre uma empresa para fechar em 2 anos. A gente quer que ela cresça, quer que ela perpetue e que dê muita felicidade, muita alegria e muito dinheiro para a gente, né? Então, com relação à capacitação pessoal, ela tem que ser entendida aí como passo primordial, né, no crescimento e na manutenção da saúde de uma empresa, até porque você tem que ter um pessoal capacitado para cuidar de forma correta da sua rede, cuidar da forma correta da sua empresa, seja da pessoa que está limpando ali aquele ambiente, ou a pessoa que vai mexer no seu backbone, vai configurar os protocolos de roteamento. Eles têm que ter a melhor capacitação possível. Então, invista nessas pessoas, invista em treinamentos,
leve conhecimento para essas pessoas, porque elas que vão fazer a sua empresa ter sucesso. Tá? Então, provavelmente, quem recebe esse tipo de informação, quem recebe esse tipo de aporte da empresa, trabalha muito mais feliz. Tá? Então, quem trabalha feliz acaba dando muito mais benefício, levando muito mais coisa, muito mais informação para dentro do local de trabalho. Então, isso vai ser muito benéfico para a operação de vocês. Com relação aos processos bem definidos, eles levam a gente aí a ter, pelo menos, as responsabilidades bem definidas. Então, aquilo que uma pessoa faz, não tem como ter... Um filho não tem dois pais, né? Exatamente aquilo que a gente sempre fala. Então, o filho com dois pais acaba não se desenvolvendo da mesma forma. Então, manter o acompanhamento bem próximo de todos os processos que acontecem dentro da empresa, isso é primordial também. Se a gente não tem esse controle, não tem esse acompanhamento ainda, a gente tem que voltar um passo atrás e pensar de novo na capacitação pessoal. Aí muitos de vocês podem pensar, tá, eu não tenho um grupo de pessoas que trabalham na minha empresa. Sou só eu e mais 2 pessoas. Invista nessas 3 pessoas, principalmente em você, porque você é vital para a operação, você é vital para cuidar dessas pessoas. Então, se não tem processo definido, volta um passo atrás, se capacita e corre atrás de desenvolver os próximos tópicos. Tá? Com relação à gerência de rede é algo que, querendo ou não, a gente tem que possuir. Vocês não estariam aqui no mundo se vocês não tivessem o mínimo de gerência possível da rede de vocês, da operação de vocês. Tá? Vocês têm que ter a chave mestra aí, justamente para poder acessar essa operação, fazer ela funcionar de forma correta, poder intervir em qualquer momento que for conveniente para vocês. Só que isso tem que ser controlado. Tá? Os equipamentos da Microtik, eles fornecem alguns recursos, dentre eles aí o Romon. Romon, bastante pessoa que deve conhecer. Para acesso aí aos equipamentos, ela facilita bastante esse tipo de acesso. Então, é bem simples de se configurar. A gente marca um checkbox lá dentro do Router OS e a gente já consegue utilizar o acesso via Romon. Tá? Por que pensar em gerência está totalmente ligado à segurança? Não adianta você ter a gerência na sua rede e deixar ela aberta para a internet toda. Até porque você tem que gerenciar. Não o seu amigo, o carinha ali do lado. Então, você tem que ter a gerência da sua rede. Manter uma chave mestra dessa gerência da sua rede junto com você. Então, segurança é algo que a gente não pode deixar de lado também. A gente tem vários incidentes. Incidentes acontecem todos os dias na internet. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Tá? Aliás, o ganha-pão, nosso ganha-pão, é a internet. Então, a nossa rede ela tem que estar segura para proteger justamente o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia. Tá? A gente vê hoje várias pessoas falando sobre velocidade e tal, só que velocidade antes era item de luxo, hoje todo mundo consegue ofertar uma velocidade a nível astronômico, então a gente tem que ser competitivo, porém a gente tem que pensar um pouco, tem que ser sensato. Não adianta você vender 100, 120 mega para uma pessoa num ambiente de classe média e pensar que você vai vender esses 100, 120 mega para todo mundo. Tá? Até porque, a partir do momento que você ativa esse cara vai vender para todo mundo na rua. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de coisa. Forneça internet de qualidade. Não forneça um nível astronômico de banda para o seu cliente, porque isso não vai trazer benefício para você. Ele vai trazer somente malefício. Tá? A gente entra nos itens aí, que são, acho que, mais importantes da palestra, que é justamente a disponibilidade e a escalabilidade. Como que se mantém uma rede disponível e se mantém uma rede escalável? Justamente pensando na arquitetura de redes. Tá? Então, se você não tem uma rede totalmente montada para se aportar vários clientes, chega uma hora que você não consegue crescer mais. Ou, para crescer, você tem um esforço muito grande. Então, pensar em como montar essa rede, dando uma função para cada um dos equipamentos, isso vai trazer um benefício muito grande para vocês, justamente quando se for implementar um novo POP, se ativar um novo cliente, porque é inadmissível
ir ativar um cliente e demorar 15, 20, 30 dias para ativar um cliente por conta de limitações na arquitetura de roteamento de vocês. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter quando está iniciando a operação ou quando está num médio momento ali, onde a gente consegue voltar atrás um pouquinho e reorganizar a casa. Tá? Aí vocês podem vir falar para mim, beleza, Luiz, você falou um monte de coisa aí, falou vários tópicos, e aí, quanto custa isso? Isso é caro para implementar? Eu posso te dizer que não é caro, tendo em vista o custo operacional que você tem com a equipe para ativar um cliente em 15 dias, vamos supor. Com os equipamentos MikroTik, ao preço que eles têm, bem acessível, a gente consegue montar a topologia da forma correta. Então, é de fato, sim, implementar todo o conhecimento de roteamento que vocês têm. É possível, sim, implementar uma topologia da forma correta, criar essa topologia da forma correta, dando uma função para cada tipo de equipamento, conhecendo a limitação de cada equipamento e, por fim, por que a gente mexeria no que já está funcionando? Justamente para a gente ter poder de expansão. Se você pensa em expandir, se você pensa em manter a saúde da sua empresa, pense em montar a topologia da forma correta, pense em montar a arquitetura de roteamento da forma correta. Tá? Como a gente faria isso? Aplicando os protocolos aí que as grandes operadoras utilizam. Tá? A gente gosta de chamar esses caras de quarteto fantástico, que eles fazem um determinado milagre ali na rede, quando implementados de forma correta. Tá? A gente tem o OSPF, o MPLS, o IBGP e a VRF. Tá? Esses caras eles estão basicamente dentro desses equipamentos, os Ps e PS. Esses são os equipamentos responsáveis por fazer a inteligência da rede. Eles são o cérebro da rede. Então, todo tipo de protocolo relacionado a roteamento vai estar dentro desses caras. Eu vejo muita gente hoje colocando todos esses protocolos e mais um pouco para rodar em equipamento que está nos clientes, o CS. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Cada equipamento é igual cada pessoa dentro da nossa rede. Claro que várias pessoas fazem diversas funções, mas com os equipamentos são de modo diferente. Tá? O equipamento que vai fazer o PPPoE ele tem que ser um equipamento. O equipamento que vai fazer o nosso backbone, o nosso roteamento, tem que ser os nossos Ps e PS. Tá? Então, esse tipo de coisa, cada cenário é um cenário. Então, vocês teriam que chegar, sentar, fazer um desenho da rede e entender exatamente como está acontecendo hoje o encaminhamento de tráfego dentro dela. Como que está, se você tem P, se você tem PS, você consegue identificar isso dentro da sua rede. Se você não conseguir identificar, eu acho que essa é a hora de começar a montar o quebra-cabeça de novo. Tá? Então, focar aí em desenhar essa rede, entender exatamente como que está acontecendo o roteamento dentro dela. Se você tem uma proteção contra falhas da sua rede, se a sua rede ela é disponível, se ela é escalável. E quanto tempo você está levando para ativar um cliente, se você consegue ofertar soluções diferenciadas para os seus clientes também. Com relação ao SPF, basicamente todo mundo aqui provavelmente já conhece o SPF. Ele é um protocolo aí que é utilizado justamente para levantar a tabela de rotas. Então, ele aprende as rotas de modo dinâmico. Tá? Utiliza o algoritmo aí, o shortest path first, e é bem simples de configurar no MikroTik. Trouxe aqui o exemplo da configuração dele. Tá? Geralmente, se elenca um router ID para ele, que vai ser o identificador desse roteador na rede. Se aplica exatamente o tipo de rota que você quer redistribuir no SPF e determina as interfaces, as networks que vão ser propagadas no SPF. Automaticamente, ele vai levantar as interfaces que vão fazer parte dela. A partir desse momento, ele estando configurado, tendo um neighbor, ali, um peer, ele já consegue propagar rotas. Com relação ao MPLS, um protocolo aí de encapsulamento de tráfego. Ele é baseado em labels, baseado em rótulos, que, a partir da tabela do OSPF, ele começa a atribuir rótulos para esses destinos, e cada pacote que chega ali é marcado com um rótulo
que vai ser encaminhado. Isso em forward, para um equipamento em forward, ele melhora algo em torno de 30% aí da capacidade de encaminhamento desses pacotes. Tá? Além de fornecer diversas soluções de VPN, diversas soluções de mercado mesmo para os seus assinantes. Trouxe também a configuração dele, só para a gente ter aí. Ele é bem simples de configurar, tá? Como a maioria das coisas no RouterOS, ele é bem simples de configurar. Então, a gente tem a LDP Interface, lá em MPLS. A gente consegue definir as interfaces. A gente pode até fazer uma colinha das interfaces que ele levanta através do OSPF. Tá? E, dentro do LDP Settings, a gente habilita o MPLS e aplica o Router ID, que vai ser responsável pela aplicação das labels. Tá? No IBGP, a gente tem basicamente a mesma coisa que o eBGP, só que, ao invés de falar com a AS externo, a gente conversa com o nosso próprio AS. Nessa questão, ele foi definido na RFC 1771, e, basicamente, ele vai servir, nesse cenário, para sustentar a nossa VRF. Como os outros, eu já trouxe a configuração também. Então, lá em Routing BGP, a gente define a instância com o nosso próprio AS. No Router ID, a gente coloca o nosso próprio Router ID, que já foi selecionado lá para o OSPF também. Pode ser o mesmo. E define a instância do BGP, ou peer BGP. Aplicando, geralmente a gente aplica na loopback. Então, por isso que está marcado o multi-hop aqui. Tá? E o AS remoto, bem simples também. Para sustentar a VRF, é imprescindível aí ter a VPN 4 marcado. Essa address family é a qual a VRF faz parte. A partir do momento que ela estabelece, ela está pronta para uso. Com relação à VRF, VRF é uma tecnologia que foi criada lá nos primórdios para data center. Então, ela permite aí particionar o roteador, como se criasse um novo roteador dentro do equipamento físico. Então, a gente consegue virtualizar tabelas de rotas. Essas tabelas virtualizadas, elas auxiliam justamente para quando se tem uma solução de transporte, que a gente tem que colocar um cliente único ali, e esse cara não precisar ler toda a tabela de rotas que a gente tem no backbone. Então, ele vai ter uma tabela própria, seja um cliente, seja um serviço. Tá? Trouxe um caso aqui, em que a gente define clientes. A gente definiu clientes azuis e clientes verdes. Os clientes azuis teriam essa configuração. A gente define lá em IP Route, na Route List, a VRF. Então, o routing mark dele, eu coloquei o nome azul. Lembrando que esse ponto aqui ele é case sensitivo. Então, se colocar azul maiúsculo ou azul minúsculo, ele vai fazer diferença. Então, para se aplicar a configuração, tem que estar escrito no modo correto. Define as interfaces. Geralmente se trava uma interface VLAN, justamente para não perder a gerência da interface física. Route Distinguisher, Route Target e Route Export vão ser os flags aí que a gente vai dar para saber exatamente onde a VRF entra e onde a VRF sai do nosso backbone. Para se caminhar com essa VRF dentro do backbone, a gente utiliza justamente o BGP. Então, lá em Routing BGP, na VRFs, a gente define quais rotas vão ser redistribuídas via BGP da tabela VRF do cliente azul e verde. Aqui a gente já consegue ver os anúncios aí na tabela de rotas. Tá? Então, o cliente verde ele tem essa tabela de rotas, ele não precisaria ler toda a tabela de rotas para se conectar com a outra ponta dele, se conectar com a internet ou qualquer outro tipo de serviço. Essas são as rotas criadas aí via VPN 4. Então, os advertises aí do VPN 4. E, por fim, a gente tem a construção. A construção do provedor bem-sucedido, que justamente leva em consideração a escalabilidade, a nossa velocidade, quanto de disponibilidade a gente consegue prover para o nosso assinante, a segurança, a nossa gerência, quanto é capacitado o nosso pessoal para cuidar desse provedor e os nossos processos bem definidos. Tá?
Só para concluir, não é simples, a gente entende que não é simples cuidar do provedor, não é simples se cuidar de uma rede, é tarefa bem complicada, na verdade. Só que, se pensar da forma correta, se conseguir aplicar esses passos que a gente veio comentando aqui, provavelmente isso vai facilitar um pouco a vida de vocês. Tá? Até porque vocês provavelmente têm interesse em perpetuar o negócio de vocês. Pensem na sua empresa como um ganha-pão de verdade. Pensem nela como o último dia dela ali e foquem em melhorar tudo que vocês puderem. Tá? Temos alguma dúvida? Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado.